Olá, paz do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra para nossa meditação, que encontra-se em Lucas 18, fala a respeito da parábola do juiz iníquo, e a palavra do Senhor nos fala assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que se não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz o juiz iníquo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Glória a Deus. Jesus ali nos conta essa parábola para nos incentivar e nos alertarmos que nós devemos estar em constante oração, que nós não devemos deixar que as dificuldades, deixar que a situação venha nos tirar da presença do Senhor e que venha nos desanimar. E a palavra do Senhor também ela nos ensina que temos que prestar um culto racional a Deus. E esse culto racional é a gente orar acreditando que quando nós dobramos nossos joelhos para orar, o Senhor, Ele se inclina para ouvir a nossa oração. O Senhor, Ele manda um anjo colher todas as nossas lágrimas e tudo aquilo que nós estamos depositando no altar do Senhor, Ele não deixa sem resposta. Creia nisso. Isso é um culto racional. Acreditar que Deus está te vendo, porque os olhos do Senhor estão como chama sobre toda a terra. Ele vê tudo, nada passa despercebido diante do Senhor. Então o Senhor, Ele está sabendo da sua petição, mas você tem que continuar orando. Muitas vezes o Senhor não nos entrega logo para que nós continuamos a buscá-lo, nós continuamos a descer na oração, a se humilhar perante o Senhor. E durante essa busca, muita coisa acontece em nossas vidas. O Senhor, Ele nos transforma, nós nos aproximamos mais do Senhor, nós temos intimidades com o Senhor. Quando nós temos uma luta, quando nós temos um problema e nós começamos a buscar, a orar, a buscar uma solução, a gente se aproxima mais de Deus. Muitas vezes, quando está tudo bem em nossa vida, a gente esquece até que Deus existe. Então, se Deus não te respondeu ainda aquilo que você está buscando, creia tão somente que tem um momento certo para Ele te entregar a vitória. Lá em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então creia que no tempo certo o Senhor vai te entregar. E nada é por um acaso, nada que acontece na nossa vida é por um acaso. Tudo tem um propósito de Deus e tudo é para o nosso bem. Tudo que acontece com a gente é para o nosso bem. Creia tão somente que se esse homem, que ele é um juiz iníquo, que não teme a Deus, não teme aos homens, ele fez justiça por essa mulher e tanto ela insistir. Imagine se Deus não fará por nós. O que Deus não fará por nós se nós continuarmos orando e buscando a Ele, né? Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é justiça. Acima de tudo, Deus é justiça e não deixa um filho seu buscar e não ter resposta. Não deixa um filho seu sem justiça. Se você estiver sendo injustiçado, Ele não vai te abandonar. Creia que o Senhor vai te responder. Às vezes nós estamos buscando algo que é impossível para nós,
Muitas vezes estamos buscando por libertação de um familiar e cada vez que nós oramos, mais a situação se complica, mais essa pessoa se transforma e nós chegamos no momento que nós pensamos, isso é difícil demais, isso não vai acontecer. Eu obtive uma resposta de oração de mais de 28 anos. Eu já contei aqui em outros momentos a respeito da libertação da minha mãe. Quando eu aceitei Jesus, eu comecei a orar pela libertação da minha família e levou-se 28 anos para a minha mãe aceitar Jesus, mas é tudo num tempo certo, porque logo em seguida que ela aceitou Jesus, ela ganhou a irmã dela para o Senhor e hoje a irmã dela descansa no Senhor, já dorme no Senhor. E se fosse lá atrás, pode ser que isso não aconteceria, pode ser que ela não ganharia a irmã dela, ou seja, é tudo no tempo do Senhor e em tudo o Senhor tem um propósito, tudo na nossa vida está no controle do Senhor, nada é por um acaso. Creia que o Senhor tem o melhor a fazer por você e Ele fará no momento certo, só que nós não podemos desistir. Nós não podemos jogar a toalha, nós não podemos abandonar nossa fé, não podemos, temos que continuar buscando. Essa viúva, se ela não continuasse ali na posição de ir lá sempre, pedir para esse juiz fazer justiça por ela, julgar o caso dela, ela não teria obtido a vitória. Então, continue na presença do Senhor, continue orando, continue buscando, que Deus fará aquilo que é impossível para você no dia de hoje. Não é impossível para o Senhor e Ele fará na sua vida aquilo que você busca, Ele te concederá. Amém? Entrega o seu caminho ao Senhor, entrega tudo o que o seu coração deseja, entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está lá em Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Creia tão somente que o Senhor fará o melhor por você. Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus.